Bom, olá! Hoje nós vamos ver o que é e como formular a tese. O primeiro aspecto a ser ressaltado é a tese é o posicionamento, é a sua visão crítica acerca de um determinado fato, ou ideia, ou assunto. Então, a tese ela é o posicionamento crítico do indivíduo, é o ponto de vista, é o juízo de valor que alguém faz acerca de uma coisa, de algo. Dizemos que a tese é uma proposição que se apresenta ou expõe para ser defendida em caso de uma contestação. Então, exatamente na redação do Enem, é exatamente a ideia de algo a ser defendido. Dessa forma, é necessário o uso de um adjetivo ou de palavras que deixem evidente esse posicionamento. Então, começando aqui pelo início. Então, hoje veremos sobre como formular, como organizar as ideias e construir uma tese para a redação do Enem de forma adequada, tendo em vista que no Enem nós teremos sempre uma questão problema, e quando essa questão problema não é evidenciada, o candidato ele deve, a primeira coisa a fazer é problematizar a proposta ali, né? Tendo uma proposta que já não vem com um problema explícito, o primeiro passo é problematizar, né? Depois, o primeiro passo que eu digo, ali após a análise da palavra-chave, do tema, das preposições. Ou seja, no que se refere ao desenvolver o texto mesmo. Então, uma vez que a gente encontramos a palavra-chave, o tema, os sinônimos, as preposições que estão na proposta de redação, o próximo passo é formular a tese. A tese é o cerne do texto todo, né? Do macrotexto. A tese é a ideia geral desse macrotexto. Então, localizado o tema, então o que faremos? Vamos fazer uma pergunta ao tema e esse tema ele vai nos responder. E a resposta normalmente ela será a tese e que será evidenciada quase sempre por um adjetivo. Então vamos colocar aqui numa questão mais prática. Eu tendo aqui, por exemplo, uma proposta de redação que falasse sobre a escassez de água no Brasil, ou seja, vou ampliar essa proposta. Os desafios da escassez de água no Brasil. Então, palavra-chave desafios, tema a escassez de água, os sinônimos e as preposições nesse momento aqui não são relevantes. Então, eu ia fazer a pergunta ao tema. O tema seria o quê? A escassez de água no país. Como que eu formularia essa pergunta? Eu faria algo da seguinte forma. Qual é a condição da água potável no Brasil? Vale lembrar que quando eu falo, que quando falamos em questão de escassez de água, fala-se da água potável. Então, qual é a condição? Como está a questão da água potável no Brasil? Ela é suficiente para todos os habitantes do país? Todos os habitantes encontram com facilidade? Ou tem alguns que encontram com certa dificuldade, é escassa? De forma geral, sabe-se que a questão da água potável ela é escassa em algumas regiões, pode ser até abundante em outras, mas na maioria dos casos e para a maior parte da população, temos um grande problema, que é a escassez. Inclusive, em 2014, tivemos uma grande baixa nas cantareiras, né? Na cantareira, na verdade, no estado de São Paulo. A região Nordeste sempre foi sofrida. Então, de forma geral, a maior parte é que enfrenta-se uma escassez de água no país. Olha,
Qual é o meu posicionamento sobre isso? É que isso é preocupante. A escassez de água, ela é preocupante. É preocupante, é preocupante. É preocupante por quê? Porque nós temos a água como um elemento de manutenção básica, né? Sem água não há possibilidade de vida. Então, dessa forma, as pessoas que não têm água potável à sua altura para suas necessidades básicas e vitais, vamos dizer que essas pessoas encontram um desafio. Quando eu falo desafio ou um problema, um entrave social, estamos diante de uma tese, se posiciona. Então, como que eu formularia uma tese? Eu diria em relação à água aí, eu diria que a escassez de água no país é preocupante para o governo, para a sociedade e principalmente para aqueles indivíduos que não têm a disponibilidade desse recurso para as suas atividades, as suas atividades básicas. Aqui eu deixei evidente para vocês o que é mesmo a tese, que eu já anteriormente já tinha falado. Então, tese é o ponto de vista, né? É evidentemente isso, sobre no Enem sobre problema, sobre uma problemática. Em seguida, depois que a gente que localizamos a tese, nós vamos localizar o quê? Quais são as causas? As causas são os dois argumentos. Voltando à questão da escassez de água. Então, uma vez que eu tenho como tese que a escassez de água é algo preocupante, ou é um aspecto, é um fator preocupante no cenário nacional, eu quero saber quais são as causas. E por que ela é preocupante? Porque as pessoas usam com descuido, porque nós temos o problema de mau gerenciamento, a maior parte é direcionada para o agronegócio e a indústria, entre outros. Né? De forma geral, essa é a definição da tese. É uma proposição que se apresenta ou expõe para ser defendida. No Enem, especificamente, é isso aqui. Muito bem, então nós temos aqui a estrutura da introdução do primeiro parágrafo do texto lá no Enem. É o contexto, o tema, a tese, que é aquilo que nós estamos vendo hoje. Como formular a tese? Então, a tese é feita a partir de um questionamento ao tema. Feito isso, os elementos linguísticos, argumento 1 e 2 e a conclusão do parágrafo. Eu trouxe aqui, de forma genérica, algumas teses, né, já prontas, onde o meu posicionamento, ele fica evidente. É importante vocês compreenderem que a tese, ela tem que trazer um posicionamento evidente. Se o corretor, ao ler seu texto, não encontrar esse posicionamento evidente, a sua nota será baixa. Lembre-se que todo o seu texto ele será perpassado pela ideia da tese. Então, contexto, tema. Colocou o tema. Veja aqui, ó, essa situação. Que situação? A situação do tema, da escassez de água, por exemplo. Configura-se como amargas raízes. Amargas aqui é um adjetivo. Então, eu tenho aqui uma tese explícita, a explicitação da minha tese. Quando eu falo isso aqui, ó, amargas raízes, ou seja, a questão da pouca água potável para as pessoas, configura-se como amargas raízes. Raiz porque já é algo histórico e amargas por ser algo difícil para a sociedade e para o governo. Em tempos modernos, né? Eu coloquei em tempos modernos, por quê? Porque mesmo com todo o processo de evolução aí, enfrentamos ainda essa dificuldade. Segue a estrutura da introdução. Elemento linguístico, argumento 1, 2 e parágrafo. Vamos para a próxima. A estrutura da introdução. Contexto, tema. O tema está aqui. Nessa conjuntura, nota-se que esse fato se caracteriza como desafiador, adjetivo, vai enfatizar, vai explicitar a minha tese. São essas palavras que explicitam o nosso posicionamento, no caso, a nossa tese.
um desafiador revés a ser enfrentado pela sociedade e governo na contemporaneidade. Segue o resto da estrutura, elemento linguístico, argumento 1 e 2 e o parágrafo aí. Vamos para mais uma, né? Teses genéricas. Contexto, que é obrigatório, tema, que é fundamental, a tese, que é fundamental. Um texto que não tem tese é um texto que não tem valor, é um texto que não traz o seu posicionamento acerca do fato. Neste caso, o seu texto não tem nada, e vai ser apenas um amontoado de palavras. A outra tese genérica aqui. Dessa forma, percebe-se que essa condição no cenário moderno, né, ou um circunstancial de tempo aqui, torna-se um difícil entrave. Difícil evidencia a minha tese. Tem que ser um adjetivo, difícil entrave social, que necessita ser superado pelo Estado. Segue a estrutura naturalmente. Agora, o que eu trouxe? Eu trouxe aqui para ficar mais evidente, uma introdução pronta. E pronta com o quê? Com uma das teses genéricas, para vocês perceberem como que funciona a ideia da tese genérica. Caso tenha o candidato, vocês encontram muita dificuldade para formular essa tese. Então é bom que tenha uma, né, como se fosse uma carta na manga, que já leve pronta. Caso tenha alguma dificuldade, já usa, funciona para qualquer tema. Então vamos lá. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 48, defende a ideia de igualdade entre todos os indivíduos de uma mesma nação. Né? A ideia que a Declaração traz aí. Paradoxalmente, uma conjunção adversativa. Essa conjunção aqui, ela também é obrigatória. Né? Ela tem que estar presente. Se ela não tiver, o texto vai ficar sem amarração. Nós falamos que o texto fica sem concatenação. Paradoxalmente, não é o que ocorre em solo brasileiro, já que parte do tecido social não possui essa prerrogativa assegurada pelo poder público, o que reflete em diversos problemas, como o persistente analfabetismo no país. O tema aqui é analfabetismo. Então, eu trouxe aqui, voltando lá para a nossa estrutura. Contexto, é a Declaração de Direitos Humanos. Tema, analfabetismo. Tese, eu não sei se é a tese que eu trouxe aqui, não é, mas a daqui também funcionaria tão bem quanto. Elemento linguístico, argumento 1 até aqui, esse segundo aqui é o argumento 2 e a conclusão. Então vamos lá, voltemos aqui então ao tema. É explícito aqui, nessa conjuntura, nota-se que esse fato, qual fato? O analfabetismo, se caracteriza como um desafiador. A minha tese explicita, ela está explícita aqui. Revés a ser enfrentado pela sociedade e governo na contemporaneidade. Alguns fatores são intrínsecos a essa realidade, agindo como diretos intensificadores, como por que o analfabetismo ele é desafiador? Porque nós temos algumas causas que justificam isso, né? Então é impossível entender também que os seus argumentos ele tem que justificar a sua tese. Então a minha tese aqui é o analfabetismo ele é desafiador. É desafiador por quê? Porque há uma omissão estatal no processo de educação e a perenidade que eu coloquei aqui, mas é a mesma coisa de permanência do trabalho infantil. Então, onde nós temos um Estado que não valoriza a educação, né, o processo de educação, e que ainda ocorre o trabalho infantil, nós vamos ter uma elevada taxa de analfabetos. Então, perceba que os meus argumentos, ele confirma o problema do desafio em relação ao analfabetismo. Aqui eu volto para fechar o parágrafo. Nessa perspectiva, é essencial que medidas eficazes sejam implementadas a fim de reverter o cenário vigente. Uma outra aqui que até mesmo sobre a questão da água. Heródoto, historiador da antiga Grécia,
em uma obra que aborda a relevância do rio Nilo para o Egito, afirma que a antiga civilização considerava tal rio e suas águas como elementos sagrados e, junto às suas margens, construiu monumentos que permanecem até os dias de hoje. Contexto, né? Qual que é o contexto aqui? O contexto aqui é sobre essa obra aqui desse escritor aqui, Heródoto, que é um antigo historiador da Grécia. Aqui nós temos a preposição, a conjunção, uma conjunção adversativa, que introduz qual ideia? As adversativas introduzem ideias opostas. Enquanto o pessoal do Egito tinha água e o Nilo como elementos sagrados, no Brasil, olha o que temos aqui. Enquanto a água é considerada no Egito como sagrada, no Brasil não é o que se percebe. Analisando a atual crise hídrica constatada na linda terra de Gonçalves Dias. Dessa forma, tese genérica. Verifica-se que essa condição no cenário contemporâneo torna-se difícil. Evidenciei o meu posicionamento, ou seja, estou deixando claro a minha tese. Um difícil entrave a ser superado, está faltando ser aqui, superado pelo corpo social unido à esfera governamental. Elementos linguísticos. Alguns fatores estão intrínsecos a essa realidade, agindo como diretos intensificadores, como... Bom, eu disse que a questão da água no Brasil ela é um difícil entrave e que precisa ser superado. E por que ela é um difícil entrave? Eu uso até o mesmo argumento aqui, a omissão do Estado no gerenciamento do recurso hídrico, uma vez que a maior parte é direcionada tanto para a agricultura quanto para as indústrias. E, além disso, nós temos as estruturas de encanamento muito antigas, né? Ou seja, há uma omissão do Estado em relação a isso. O consumidor paga pelo uso, né? Pelo abastecimento, pelo uso, mas não recebe o tratamento adequado. Então, o que acontece? Encanamentos velhos, onde há gotejamento, onde há muita perda de água, vai fazer com que isso torne-se difícil. E, além disso, a expansão do agronegócio. Nessa perspectiva, é essencial que medidas eficazes sejam implementadas a fim de reverter o cenário vigente. Temos aqui novamente o fechamento. Aqui nós temos o tema violência urbana. Veja o contexto. Durkheim, na teoria organicista, compara a sociedade a um corpo biológico, já que esse, para adequado funcionamento, necessita que todos os membros estejam harmoniosamente coesos, ou seja, que interagem entre si tal qual a coletividade humana. Para além disso, o tecido social demanda garantias para seu bem-estar, como o real cumprimento das prerrogativas asseguradas pela Constituição Cidadã. Observe que só aqui eu trago duas áreas de conhecimento, que é aspecto da competência 2, as áreas de conhecimento. Eu trago o sociólogo Durkheim com a teoria organicista dele, né, ao comparar a sociedade a um corpo biológico. E depois eu trago a ideia da Constituição da República, da Constituição Democrática, né, o cidadão como está aqui. Percebam então que, nesse caso, eu trouxe duas áreas de conhecimento e isso é muito importante, porque mostra para o corretor que você tem alguns conhecimentos prévios. Vejamos aqui novamente a conjunção. Embora Durkheim considera a sociedade é um corpo e para o bem-estar desse corpo é necessário o cumprimento das prerrogativas asseguradas na Constituição, eu coloquei o no entanto aqui por quê? Porque mesmo assim não é o que a gente percebe nos dias atuais. Ora, no entanto, não é o que se percebe, já que a constante violência urbana tema no Brasil impede a perfeita harmonia entre os membros da nação. Feito isso, uma vez o contexto, uma vez o tema, o próximo passo, o próximo elemento é a tese. Essa situação configura-se como amargas raízes, amargas. Eu evidenciei a minha tese aqui, o meu posicionamento aqui para a sociedade e governo, mesmo em tempos modernos.
elementos linguísticos, alguns fatores estão intrínsecos a essa realidade, agindo como diversos intensificadores. A exemplo, por que a questão da violência no Brasil permanece como a marca raiz? Primeiro que é um fator histórico, né? Por isso que é raiz. Aqui a perenidade, que é a durabilidade, que é a continuidade, retoma a ideia de raízes aqui. Então, por que isso é a marca? Porque nós temos uma continuidade, uma perenidade da disparidade social desde 1500, né? O Brasil é uma sociedade onde a desigualdade social é muito explícita, né? A nossa pirâmide, aqui é aquela pirâmide que representa os estratos sociais, ela é muito evidente, a base da nossa pirâmide é muito ampla e o ápice da nossa pirâmide é muito restrito. Então, por isso nós temos essa perenidade, essa continuidade da disparidade, que é o mesmo que desigualdade social. É claro que a desigualdade social ela é um fator para praticamente todos os problemas da sociedade brasileira. E a invisibilidade do tráfico de drogas. Sabemos também que a questão do tráfico de drogas é um dos aspectos que estão intrínsecos, que estão relacionados à questão da violência urbana aí. Então, são os meus argumentos, ou seja, a continuidade da desigualdade social e o tráfico de drogas. Isso faz com que a questão da violência urbana enfrente uma condição de amarga, difícil, preocupante nos dias atuais. Feito isso, eu trago o meu fechamento. Nessa perspectiva, é essencial que medidas eficazes sejam implementadas a fim de reverter o cenário vigente. Por hoje é só. Até a próxima!